Valeu, Cris. Gente, então eu vou começar, tá? Até porque a gente tem bastante material para discutir e para analisar. Essa ideia de hoje é pensar muito na prática, como o Arnaldo colocou ontem. O meu universo, ele foge... agora ele está mais perto e próximo do Reif do Arnaldo, porque eu estou nessa fase de estudiosa, então eu estou na fase do mestrado. E eu venho muito da prática, então muito da construção prática das franquias, né? Quando eu comecei a estudar e quando eu conheci o Arnaldo há 5, 6 anos atrás, nessa busca, assim como vocês, nessa ideia de me atualizar dentro das práticas efetivas, então o escritório atua bastante na parte de estruturação jurídica de negócios, bem na parte de governança, bem na parte de compliance, e por conta da gente estar sempre pensando na urgente necessidade de estar se atualizando. E eu entrei acho que foi um dos primeiros cursos que o Arnaldo lançou de redes contratuais. E a partir dali a gente se conectou e começou a conversar muito. E eu comecei a trazer muitas questões práticas que a gente enfrentava no escritório, possibilidades e toda a teoria que ele traz desse estudo. Então, assim, todo atravessamento, todas as discussões sociológicas, filosóficas, econômicas e da área da administração que foram sendo trazidas até aqui, de alguma maneira, elas vão ser repensadas, a gente vai repincelar, rememorar, trazer para a prática efetiva da construção da documentação, né? Porque é isso, assim, como vocês... Não sei se alguém aqui já já fez algum curso de governança, já se aproximou da área de governança, mas, assim, trocando em miúdos, e o que a gente vai ver, a gente vai ter um detalhamento até para ter algumas diferenças sobre a questão, principalmente da governança corporativa para governança em rede. Governança é processo, governança é instrumentalização, né? Então, basicamente, a gente vai ver formatos. A ideia é que eu consiga trabalhar com vocês uma compreensão sobre a construção e a importância da construção dos documentos. Então, eu vou trazer um detalhamento inicial sobre as conceituações de governança, vou trazer algumas obras, alguns artigos, e aí, assim, no final eu trago umas referências de bibliografia, mas, basicamente, além, complementando o que o Reif e o Arnaldo trazem, também a obra do Arnaldo, tem um livro muito bacana que se chama O Desafio das Redes, que é do Paul Kleindorfer. Para quem gosta de... principalmente hoje em dia, né, para a gente ter estudos, casos práticos, análises efetivas sobre a cadeia de produção, formas de organização, além de trazer os desafios, eles trazem vários apontamentos e estudos de casos sobre o processo de transformação. Então, aqui a gente vai ter 2 olhares, que é a construção de um negócio desde o início, a partir da formatação, então, o modelo de negócio franquia, mas também eu tenho a possibilidade de, com os negócios que já estão pré-existentes, organizar eles, e aí tem os modelos específicos para fins de construção dessa estruturação de franquia. Então, assim, gente, eu vou falando aqui, qualquer coisa vocês vão me interrompendo, vão levantando a mão, tá? Então, como eu coloquei para vocês, governança é basicamente um processo de coordenação, né? E falamos de coordenação, acho que praticamente quase todos os dias, né? Entramos na área da sociologia, entramos na área da administração, na conceituação das ferramentas, o que é a coordenação, o que significa a coordenação, e a gente traz muito em uma discussão de um outro grupo de estudos que eu tenho aqui, inclusive, na Câmara
de Empresários e Comércio aqui de Pinheiros, esqueci o nome, mas a gente estava discutindo sobre a ideia, sobre as estruturas, as organizações de franquia e governança, e aí teve um e era um rapaz que tinha uma franquia e tal, e ele trouxe a logística e a ideia do Gepeto e do Pinóquio, né? Então, assim, ele se trouxe como franqueado, não franqueador, e ele dizia assim, eu me sinto muito Pinóquio, eu estou ali todo amarrado nessas tiras, e eu tenho a ideia de um Gepeto que tem toda a construção, todo o know-how, toda a inteligência, toda a ferramenta, tudo pertence a ele. Mas eu estou aqui tentando me rebelar em relação às amarras, porque ele não consegue se sentir livre para conseguir atuar. São dois atores, então nós temos o Gepeto e o Pinóquio nesse papel aqui, então nós temos essas duas empresas, e ao invés de se sentir coordenado, ele se sente amarrado. E eu acredito que muitos de vocês, no enfrentamento e na análise de contratos de franquia, avaliando a construção desses contratos, ou até mesmo na avaliação de litígio, entra nesse olhar e entra nessa perspectiva. Os contratos, da forma como eles estão e como eles foram construídos, eles se perdem na ideia de coordenação, e muito por conta da ausência desse pensar antecedente da governança, né? Então, assim, todo o contrato que está sendo formatado e que está sendo ajustado aqui, esse modelo de contrato, e aqui nem entrando nas bilateralidades, em outras modalidades de contrato paralelas que a gente já foi tratando até aqui. A ideia é pensar e mergulhar nessa contratualidade desse modelo de negócio. Toda essa contratualidade, ela tem uma tecnologia, né? Então, quando eu falo sobre a tecnologia da governança, eu falo sobre todo e qualquer mecanismo, toda ferramenta, e aí, quando eu falo ferramenta, quando eu falo mecanismo, eu estou falando de cláusula, eu estou falando de condição. Na hora de eu construir e redigir esse termo, e redigir o contrato de franquia, na hora de redigir todos os instrumentos jurídicos que estão relacionados com esse modelo de negócio, eu preciso pensar que eu não estou numa relação de toma lá da cá. Nós estamos numa relação de coordenação e de cooperação. Então, eu não posso pensar além de pensar em pares, em hierarquia, ou seja, em não verticalidade, estamos, de alguma maneira, para que todos conseguimos, para que haja um prosseguimento, para que haja uma sustentabilidade do negócio, para que haja escalabilidade desse negócio. Para além desse padrão pré-estabelecido, as cláusulas, as condições e as terminologias que vão ser usadas, elas precisam estar ancoradas naqueles 3 Cs. Então, a gente tem a coletividade, por si só natural, decorrente de um organismo e de uma organização em rede. A gente vai organizar pares, a gente vai organizar atores, a gente vai organizar sujeitos, né? A gente tem a coletividade, então a gente tem a coletividade, a gente tem a coordenação e a gente tem a cooperação. Então, a coordenação e a cooperação vão estar o tempo todo na transição de todos os instrumentos, na hora da construção de cada um dos instrumentos. E aí, assim, só trazendo em referência, acho que ficou bem mais... não digo mais seguro, mas a gente, até 2021, a gente tinha principalmente a governança muito forte em relação à questão da sociedade anônima, porque, enfim, é uma legislação societária com um regramento muito mais especializado, por conta
por conta de uma estrutura política, principalmente, mas por conta da liberdade econômica e por conta da necessidade. A partir do momento em que eu tenho um tipo de negócio, eu tenho um tipo de empresa que impacta para além, enfim, todas impactam para além, mas quando eu estou falando de uma sociedade anônima, eu estou falando de terceiros que participam de alguma maneira e que têm alguma participação perante essa empresa e perante essa sociedade. E, em razão disso, ela precisa ter estruturas de governança em relação a toda a sua organização. Então, a gente tem a ISO, então, eu não sei se vocês estão familiarizados, mas as duas ISOs, elas são normativas mundiais de regramentos em relação a sistemas, então, a processos. O ISO pode fazer uma certificação para obter essa ISO, e a ideia é trazer, talvez, um pouquinho mais de, não só segurança jurídica em relação a estruturas de governança, mas principalmente a trazer limites e não só esperando que o judiciário ou que outro poder realize essa intervenção, né? Então, o que significa ter uma boa governança? O que significa um sistema de gestão de instrumentos jurídicos, ali o que é os processos, quais são os sistemas, quais são os procedimentos que precisam ser estabelecidos. Então, para a gente continuar aqui, acho que 2 pontos bem importantes, a gente tem a governança corporativa, né? Então, dentro dessa análise muito paralela e muito fácil de visualizar, eu tenho a governança corporativa, em que eu tenho, então, a corporação, eu tenho os indivíduos que são os sujeitos dessa relação. Quando eu tenho governança de redes e quando eu tenho a aplicação da governança na franquia, eu tenho empresas. As empresas passam a ser os sujeitos dessa relação. Então, toda a estrutura de governança, todo o processo de negociação, ele praticamente, os caminhos da governança, tanto corporativa quanto da governança em rede, ela se aplica meio que em paralelo, então as ferramentas e as estruturas de procedimento e padronização de comportamentos, padronização de metas, para fins de organização do sistema, organização desse modelo de negócio, para que a gente consiga atingir esse objetivo final, que envolve a franquia, que envolve o escalonamento, que envolve a possibilidade de ampliação. Então, é importante a gente trazer as diferenças em relação a isso. E aí, deixa eu até interromper um pouquinho aqui esse compartilhamento dessa tela aqui, e eu vou trazer só para... Deixa eu buscar aqui. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Talvez vai ficar muito pequeno. Vamos ver se eu consigo ampliar aqui. Aqui eu estou trazendo o Código de Práticas de Governança Corporativa do IBGC, que hoje é um dos principais órgãos de governança corporativa, né? Então, quando eu trago o Código de Melhores Práticas e de Governança, o que a gente está tratando aqui, trazendo aqui, são ferramentas que são utilizadas para fins de organização. Então, procedimentos e organização dessa franquia, né? Então, toda a parte do conselho aqui, e aí pensando na parte do corporativo, o que eu tenho? Então, o conselho de administração, eu tenho os sócios, eu tenho toda a estrutura de organização desses sócios, eu tenho toda a estrutura de organização, e organização é desde constituição de quem se poderes que são atribuídos para cada um desses setores, atribuições que são indicadas, responsabilidades de cada um desses atores, direitos, deveres. E quando a gente fala sobre franquia, a gente vai trazer isso, porque tanto franqueadora, e esse é um lugar muito importante, assim, como nós formatamos aqui. Como a gente constrói a formatação dos documentos? E aí, pensando naquela analogia que a gente trouxe do Gepeto e do Pinóquio, por que no documento, e aí trazendo, a gente saindo fora da caixa da legislação e pensando que a gente está aplicando a teoria das redes na franquia?
Quando eu trago a circular de oferta, os manuais, quando eu trago o contrato adesivo, por que grande parte das cláusulas estão apenas dirigidas aos franqueados? Se eu sou um sistema, um contrato, um modelo de negócio de adesão, eu preciso deixar muito específico e transparente também as atribuições, os deveres e as obrigações que competem à franqueadora. Então, eu preciso ter um detalhamento, e a gente vai falar muito sobre isso na questão das cláusulas, que são as contribuições e são o espaço de poder que eu vou atribuir para essa franqueadora que vai constituir, que vai ter a obrigação de me fornecer informações, de me fornecer dados, de me fornecer treinamento, né? Então, dentro dessa estrutura e em toda a parte de logística de governança, ela tem, basicamente, a governança hoje ela tem 4 pilares, tá? Então, a gente tem a transparência, e se a gente for pensar no que a gente conversou ontem, a gente está falando aqui sobre a probidade, a gente está falando aqui sobre boa-fé, a gente está falando aqui sobre como eu faço para construir um modelo de negócio em que alguém que nunca me viu, que não conhece a minha família, se vocês trabalham com empresas, com contratos e constituição de negócios, vocês devem ter essa frase, que vocês sabem, né, sócias e sócios, que vocês estão casando, porque tem muitas sociedades que duram mais do que casamentos, e tem muitas sociedades que dão mais dor de cabeça na hora do divórcio, como na dissolução. Então, ser sócio ou aderir a um sistema de franquia envolve ter transparência e ter todas as informações. E dentro de todas as informações, a gente traz também a questão de como é que eu estabeleço a confiança com esse terceiro aderente, sem indicar os problemas e as divergências que eu encontro como franqueador, que eu encontro como modelo de negócio. Então, a importância de trazer o maior número de dados, evolução, perspectiva. Não conseguimos atingir a meta de 2023, mas temos a possibilidade de atingir a meta em 2024. Portanto, ser sem restrições. Se eu estou trazendo e construindo um modelo de negócio adesivo em que uma terceira pessoa vai passar, vai contratar e vai absorver toda a tecnologia aprendida e compreendida e estruturada previamente, eu preciso que ela tenha todas as informações sobre esse negócio. Enfim, acho que vocês já devem ter traçado, acho que a transparência é um ponto que é apontado e indicado nas jurisprudências praticamente de uma forma bem ampla, principalmente por conta das divergências dos documentos, né? Aqui, quando a gente está tratando sobre toda a estratégia de governança, é importante a participação dos profissionais na hora dessa construção dos manuais, na hora da construção de cada instrumento jurídico vinculado com esse modelo de negócio padronizado, porque todos eles devem estar alinhados e falando a mesma coisa. A importância de eu ter um COF, um contrato de franquia alinhado e parametrizado, ele contempla ser transparente, minimamente, né? Então, assim, e aqui é bem importante, a gente vai falar ao longo da aula sobre isso. Há um trabalho não só nosso como profissional do direito, na hora da imersão dentro desse negócio, então, na hora da construção dessa franquia, e a gente fala muito, eu e o Arnaldo, e não troquei ainda essa ideia com o Reif, mas, assim,
estruturar e organizar modelos de negócio em franquia é extremamente rentável para um escritório de advocacia, por conta de não só da necessidade do profissional do direito, desde da formatação do modelo de negócio, que o Reif trouxe o Business Model Canvas, que eu vou tentar ver se dá tempo da gente abordar para conseguir trazer mais perspectivas práticas sobre a construção dos instrumentos, mas principalmente pela continuidade, porque mesmo sendo um instrumento, uma documentação de adesão, todas as cláusulas pensadas principalmente por conta de coordenação e cooperação, elas precisam estar com um diálogo de continuidade. Então, aqui especificamente, eu tenho 2 pontos, né? Eu tenho uma incompatibilidade da fase pré-contratual com a fase contratual. Eu tenho uma incompatibilidade em relação aos deveres anexos ao contrato, principalmente, e deveres anexos na franquia, eles estão muito ligados com os outros pilares, que é a equidade, que é a prestação de contas, que é a responsabilidade corporativa, né? Então, a gente tem a construção e a própria jurisprudência também analisando os pilares de governança que estão sendo descumpridos por conta dessa governança não equânime, não transparente, não igualitária. Então, outro ponto do pilar da governança, e aqui bem olhando a equidade, principalmente em relação a franqueados. A gente sabe a necessidade, e aqui Reif e Arnaldo já trouxeram, que nós não estamos num âmbito de concorrência direta. Nós não estamos num âmbito, por mais que a gente esteja no mercado, o negócio esteja posto em determinada ordem, territorialidade, existe uma necessidade de preocupação tanto da franqueadora quanto dos franqueados em relação ao tratamento isonômico desses atores. Então, também é um ponto, quando eu não tenho equidade, obviamente, eu tenho um desequilíbrio. Se eu tenho um desequilíbrio, obviamente que a gente está tratando de um ponto que eu vou ter uma interferência, então, do Poder Judiciário para realizar esse equilíbrio econômico, esse equilíbrio contratual, porque não houve equidade entre pares. E aí, trazendo um pouco da experiência também do escritório na parte, não sei se algum de vocês já atuou na parte de postos de combustível. A gente teve uma onda em 2005 de várias demandas em relação à discussão sobre a questão do monopólio, sobre a questão da produção dos postos, sobre a questão da formatação desses contratos adesivos, todos eles em rede, que é a construção, isso é um modelo, o posto de gasolina, ele é uma franquia, ele é uma organização, existe uma relação de franquia, e aí a gente tem um movimento muito grande de ações judiciais discutindo a ausência de isonomia e de tratamento de alguns postos e de alguns pontos, né? Então, acho que 2005, 2006, 2007, houve um movimento muito grande, inclusive, de rompimento dessas bandeiras, mas isso, para variar, né, nossas orientações jurisprudenciais acabam, né, oscilando mais do que o vento, e aí a gente hoje tem ainda a manutenção da organização contratual dentro desse ramo, né? Então, é preciso efetivamente a comprovação do desequilíbrio. Então, isso pode ser feito não só pela margem
a divergência de margem de lucro, a divergência de precificação, de venda da precificação, e aí tem que cuidar, porque quando tu tem uma rede de postos e quando tu tem um posto específico, tu tem preços diferenciados a produto a ser fornecido, então isso pode acontecer. Há, inclusive, houve uma alteração bem significativa na contratualidade desses estabelecimentos por conta desse esclarecimento em relação à precificação do produto a ser fornecido, para tratar sobre essa questão da informação. Então, a gente está falando e se reportando a questão da governança e da transparência. Outro pilar muito importante da governança, e retomando, gente, quando eu falo pilar de governança e trazendo aqui, eu estou tratando de pilares significativos para a franquia, significativos para construir o modelo de negócio e significativos para construir todos os documentos que a gente vai formatar. Então, eu tenho que ter prestação de contas. E prestação de contas está vinculado com probidade, está vinculado com boa-fé, está vinculado com coordenação, está vinculado com cooperação e está vinculado com transparência. Então, eu tenho que deixar de forma compreensível. Então, e aqui, a prestação de contas, ela envolve também a questão do suporte que foi prometido na operação, né? Então, aqui trazendo uma jurisprudência bem atualizada, que foi a questão de manuais e documentação em estrangeiro. Se eu tenho, é uma tendência nos últimos anos também, essa internalização de negócios que vêm do estrangeiro, a importância de que a franqueadora realize uma adequação da sua terminologia, uma adequação dos seus manuais em relação aos franqueados, né? Então, assim, aqui a gente teve um rompimento de contrato, porque eu não tenho, então, essa documentação base construída dentro desse accountability, dentro dessa prestação de contas. E a gente tem também a questão da responsabilidade corporativa, né? Então, assim, a gente sabe que empreender e colocar um negócio para jogo dentro do mercado, ele envolve um impacto em relação à economia. Então, quando eu trago, por que eu preciso dos balanços? Por que eu preciso da demonstração financeira, mas principalmente, por que eu preciso estabelecer nas cláusulas a indicação do que consiste cada tarifa e cada taxa que vai ser cobrada? Por que é importante cada vez mais a gente pensar na quantificação e na compreensão sobre o royalty? Por que é tão importante eu construir um texto na hora de formatar a documentação, ao invés de indicar especificamente o item 1, tá, o royalty a ser cobrado é 6%. Mas por que é 6%? De que maneira que eu cheguei nesses 6%? Quando eu construo um instrumento jurídico, quando eu construo uma cláusula e eu explico o porquê que essa cláusula, por que esse 6% é 6%, mas principalmente quando eu faço essa compreensão, essa justificativa, eu estou levando em consideração 2 pontos. Primeiro, eu estou trazendo o franqueado para a compreensão em alinhamento. Eu estou te cobrando isso aqui e o royalty vai significar isso aqui porque eu tenho isso aqui de custo, ou porque tu vai receber isso aqui de benefício, ou porque tu vai receber isso aqui de fornecedores a mais para fazer as entregas, porque tu vai receber um número X de usuários, porque tu vai ter acesso a um banco de dados e informações. Então, eu preciso ter essa... E quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre o percentual, eu estou falando sobre a viabilidade econômica e financeira desse sistema. Então, reduzir, e é isso, dentro da construção de cada cláusula, quando eu falo sobre
ter a atenção de construir a justificativa para atribuição desse royalty, para atribuição dessa taxa, eu estou falando em reduzir impacto negativo, mas eu estou falando também sobre a continuidade dessa relação. Porque quando eu trago os elementos que consistem e contribuem e colaboram para a taxa ou para o royalty, eu estou trazendo elementos subjetivos ou do próprio negócio que demonstram se ele pode oscilar ou não. Então, se eu trago determinada taxa respectiva ou trago determinado detalhamento em relação a fornecedores específicos, se eu tenho um problema com o fornecedor e eu tenho no contrato a descrição e ele passa e trata-se a condição do negócio. Então, eu tenho a capacidade de revisar, editar, alterar, ajustar, mudar no decorrer do processo, né? Então, aqui, principalmente em relação à questão, e quando eu falo da responsabilidade corporativa, eu trouxe aqui a jurisprudência em relação à questão muito daqueles profissionais autônomos que acabam aderindo a sistemas de franquia, e que existe ali, e eu trago bem no final depois uma discussão sobre isso, que é até onde vai o know-how adquirido, e até onde vai o know-how adquirido, até onde vai o know-how próprio existente do franqueado, dependendo da profissão. Aqui, especificamente, a gente está falando da odontologia, né? Então, você já deve saber mais ou menos quem é a franqueadora. Existem várias discussões sobre ela, inclusive, por conta disso, né? Das cláusulas de não... O que é? Até onde vai a cláusula de não concorrência? Então, a gente já também vai trazer um pouquinho sobre a discussão dessa cláusula de não concorrência, mas o que a gente está falando aqui sobre essa implicação desse profissional da odontologia em continuar o exercício regular da profissão dele ou não, eu estou falando de responsabilidade social, porque é isso. Se eu construo e formato uma franquia para consultórios de fisioterapeuta, quem adere, o meu usuário, o meu ator, o meu indivíduo, ele é o fisioterapeuta. Previamente, eu tenho uma análise do perfil desse usuário que vai aderir a essa rede. Eu preciso cuidar na construção, então, e na formatação, o que eu estou agregando de metodologia licenciada, o que eu estou trazendo de informação e benefício para esse franqueado, que vai delimitar para que depois, caso rompa-se e não haja continuidade, é óbvio que ele vai continuar trabalhando com fisioterapia, mas é óbvio que ele não vai poder atuar com a minha marca, com a minha metodologia. Então, às vezes a gente chega assim, eu quero abrir uma franquia de fisioterapeutas. Tá, mas qual é a metodologia que tu vai fornecer? Porque só um sistema de informática com detalhamento e controle de informações, isso não é franquia. Isso não é um modelo de negócio a ser franqueado. Eu preciso ter uma metodologia, uma construção, um know-how que vai ser passado para essa pessoa, que vai agregar a ela e que eu consiga separar, né? Então, é bem importante a gente ter esse alinhamento. Aí, aqui, eu vou trazer bem... Acho que três tipos de governança, assim. As tipologias de governança dentro da doutrina são as mais variadas, dependendo da análise, da perspectiva, do enfoque e do olhar, né? Então, tanto que eu vou aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, uma governança compartilhada ou com organização de líder ou por meio de uma organização administrativa em rede, ela depende de praticamente quase todos esses fatores. Então, dependendo do número dos membros, depende do nível de confiança entre os participantes, o grau de consenso dos objetivos coletivos, a necessidade de competência, os mecanismos regulatórios, os mecanismos de tomada de decisão. Então, dependendo de cada um deles, eu vou ter uma governança específica.
A governança compartilhada, e aqui bem em terminologias gerais, tá? A governança compartilhada, o exemplo bem básico de uma governança compartilhada. Se vocês trabalham ou já trabalharam com entidades sem fins lucrativos, o principal órgão, quem decide e quem toma as decisões de uma entidade é a Assembleia. A Assembleia é governança compartilhada. E aqui, governança compartilhada no poder de decisão coletiva. Eu tenho ali uma organização, então, eu tenho um procedimento, eu tenho um processo, eu tenho um ritual, eu tenho tópicos organizados, eu tenho ordem de apresentação, eu tenho uma ordem de votação, e eu tenho uma finalização dessa assembleia. Então, ela tem a governança compartilhada, envolve isso, envolve a coletividade construindo esse poder de decisão, ou construindo esse documento, ou construindo essa estratégia, né? Tem a governança modelo de organização líder, e aí a gente pode voltar um pouquinho e pensar naquela ideia do Gepeto e do Pinóquio, tá? E aí, pensando nisso, quando eu falo de modelo de organização líder, eu tenho um desequilíbrio, então eu não tenho, eu preciso ter um pensamento de equidade entre pares, mas existe praticamente sempre uma relação de hierarquia, tá? E aqui eu estou falando dos relacionamentos verticais, a gente está falando de cadeia de fornecimento, a gente está falando de a ideia de uma plataforma organizada em que eu tenho o maior número de usuários. Então, eu tenho um grande líder que coordena e que faz a estrutura e que ele governa e que ele estabelece os padrões de toda a cadeia de fornecimento. A gente viu um movimento muito grande, não sei se, enfim, vocês estão sentindo, estão vivendo isso na prática da advocacia, de pequenas empresas que estão buscando se reorganizar em estratégia de governança, em compliance, porque viraram fornecedores de serviço ou de produtos de grandes corporações. O que eu estou fazendo? Essa grande corporação, em nível, principalmente agora nos últimos tempos, que tem toda a questão da aplicação do ISD, né? Então, sustentabilidade, governança e impacto em meio ambiente, né? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando que na hora que esse grande empresário vai contratar esse pequeno empresário, ele vai exigir minimamente padrões e também organização dele. Então, assim, ele vai estabelecer de uma forma, ele vai estabelecer por comparação, mas principalmente por adesão, que ele se formate, se adeque às governanças, que faça a adesão, inclusive, né, nas próprias contratações, né, a gente tem aquela cláusula específica lá que eu me comprometo a aderir ao código de ética, que eu me comprometo a aderir à política de remuneração, à política de antitrust de determinada companhia. Então, aqui eu tenho esse olhar de governança em que eu tenho um líder que me coordena, né? E aí eu tenho, né, no que a gente se propõe, e aqui especificamente eu trago entre aspas, porque eu estou trazendo alguns materiais e algumas referências conceituais do Douglas Werner, que é busquem ele no LinkedIn, ele é um professor que tem muitos trabalhos, muitos artigos atuais, ele tem material, ele está hoje, eu acho que na Dom Cabral, e ele é super acessível no LinkedIn, assim. Ele trouxe um artigo, até que eu trago algumas referências aqui, numa análise em relação a franquias na Alemanha, assim. Então, tem bastante coisa atualizada, assim, pontos, artigos, cláusulas contratuais, assim. E aí a organização, e aqui trazendo, a entidade administrativa é separada e criada especificamente para gerenciar a rede e suas atividades, visando a coordenar e a sustentar a rede. E aqui, quando eu trago entidade administrativa separada, não significa que eu tenha necessariamente
uma outra pessoa jurídica para organizar esses atores em rede, tá? Significa só que eu tenho uma pessoa, uma organização, e assim, não é na ideia de líder, é na ideia de coordenação da organização. E aí, dentro desses dois, dessas tipologias, então, da governança compartilhada, pensando na governança em rede, tem esses 3 grandes macro temas, aqui o Douglas traz como dimensão de mecanismos de governança, mas eu quero ver se a gente consegue construir essa inteligência em relação ao que a gente está pensando na hora de formatar a documentação e o instrumento jurídico, os instrumentos jurídicos da franquia, né? Então, quais são as decisões que vão ser centralizadas? Então, de que maneira descentralizadas e descentralizadas? Na hora de formatar circular de oferta, contratos, os contratos de licença, toda a contratualidade, todo o instrumento jurídico, de que maneira eu identifiquei e coloquei as cláusulas que envolvem o que a gente decide junto e o que a gente decide separado. Não é obrigatório, mas assim, não há legislação, não existe ponto na legislação, mas como eu coloquei para vocês, Arnaldo Reiff e eu temos uma compreensão sobre como modelar esse sistema de franquia de forma sustentável. Se eu estou envolvendo um coletivo, se eu envolvo coordenação e cooperação, eu não tomo decisões sozinhas. Algumas decisões sozinhas, elas são tomadas pela franqueadora, porque ela é titular. Por quê? Por que eu tomo decisão sozinha em relação a A, B e C? Por que eu decido sobre essas matérias? Porque eu tenho a compreensão da metodologia, porque eu tenho a titularidade da propriedade intelectual, então eu justifico. Mas eu preciso estabelecer autonomia nas decisões dos membros que fazem parte. Todo e qualquer sistema de rede que seja estabelecido, ele é formalizado. E formalização é procedimento e regra. E pensar em procedimento e pensar em regra é pensar todo o caminho que foi construído desse modelo de negócio. Como eu vou ter o agente aderente, se foi analisado o perfil do empreendedor, quem é o empreendedor que eu vou atingir, quem é o tipo de cliente, qual é o modelo de cliente, esse tipo de cliente, como é que eu chego nesse tipo de cliente, e tudo isso envolve criar processos, criar procedimentos e criar regras. E aí a gente tem um ponto bem específico, que é a questão da especialização, referente a quem são as pessoas, e aqui trazer o motivo dessa especialização. A gente já teve alguns casos bem específicos de franquias que foram rompidas, porque havia uma obrigatoriedade de aderir a uma cadeia de fornecimento de produto A, B e C, e esse produto A, B e C, além de não ser especializado, além de eu não ter uma justificativa de por que eu contratar aquele produto A, B e C, não havia uma avaliação desse fornecedor e dessa especialização desse fornecedor, e por conta disso eu estava tornando a relação em desequilíbrio, fazendo com que o meu franqueado buscasse e tivesse a necessidade de buscar outro fornecedor, e principalmente, às vezes, dentro da própria territorialidade. Então, dentro de um caso prático, como o Reiff trouxe, se por algum acaso eu identifiquei que existe uma população significativa de gaúchos no Ceará e eu quero estabelecer um ponto de mate, chimarrão nessa região, como é que eu vou estabelecer a cadeia de fornecimento de erva? De que maneira que eu vou estabelecer isso? E essa especialização, por que tem que ser determinada a erva? Por que tem que ser determinada? Vai ser pensa no chamate. O chamate, ele existe ali uma matéria-prima
que se para que ela seja contratada, eu tenho uma especialização, é aquela matéria-prima identificada e colocada ali, porque ela é que causa o efeito A, B e C no produto e precisa ser dessa maneira. Então, é isso. Chamate no Nordeste tem, eu acho. Então, aqui, agora passando para dentro da governança, passando para essa questão, começando a mergulhar no modelo de franquia, né? Então, a gente está falando de relações em rede. O que a gente insistiu desde o início, eu acho que está todo mundo parametrizado e alinhado nesse sentido. A gente tem uma forma contratual estandarizada. Ela é adesiva, e aí o estandarizado que a gente traz aqui é que ela existe uma pré-formatação, ela está pré-estabelecida, mas ela vai absorver as divergências e as questões que precisam existir na continuidade do negócio. Eu não tenho uma preparação e discussão entre cláusulas, mas o que eu tenho são termos e condições de negociação para que essa pessoa possa aderir. Na hora da formatação e na hora de condicionar, na hora de fazer a estruturação, a descrição dos contratos, eu preciso entender que cada cláusula, ela é um elo. Quando eu vou formatar esse condicionamento e esse ajuste com o franqueado, eu preciso fazer com que essa cláusula, ela tenha uma compreensão de que que eu estou estabelecendo uma relação de confiança, de boa-fé, de probidade, ou seja, existe uma cooperação. E para que exista uma cooperação, uma boa-fé, uma probidade dos dois lados, porque a gente precisa pensar também do lado da franqueadora, que está transmitindo tanto um conhecimento, um know-how, uma metodologia que é só dela. Independente do tipo, se eu estou começando desde o início um negócio agora, ou se eu estou começando um negócio que já está há muitos anos no mercado, validado, todas as fases, já recebeu investimento, está em nível de crescimento. A gente sabe no mercado que negócio que não cresce, negócio parado não existe. Se o negócio está parado, e vocês sabem, quem trabalha, tem seu próprio escritório, sabe, nós não somos, empreender não significa maré calma. Maré calma não é empreender. A gente precisa estar sempre buscando novos clientes, a gente precisa estar sempre, de alguma maneira, em oscilação. Seres humanos, gente, a gente já foi uma ameba, a gente está em crescimento, existe um crescimento constante, então o negócio precisa crescer. Então, dentro dessa perspectiva, de que maneira que eu faço com que essa compreensão, então, seja adesiva, né? E aí, pensando bem nas contratações e ao que viemos, como dizem, né? Vamos falar sobre o que viemos aqui. Todo mundo está querendo cada vez mais trabalhar especificidades e o que eu faço, como é que por onde eu começo, de que maneira que a gente está trazendo. Então, assim, se a gente está falando em governança de rede, a gente está falando de franquia, a gente está falando de negócios em rede, a gente está falando de organizações em rede, eu sempre vou estar falando sobre uma padronização. Eu vou estar sempre falando sobre uniformidade. Eu vou estar sempre falando sobre igualdade de tratamento. Isso tudo tem a ver com todos os pilares que a gente conversou até agora. A gente tem elemento a gente precisa estabelecer compartilhamento de decisões. Eu preciso estabelecer limites, poderes e atribuições. Temas que vão ser decididos de forma compartilhada com esses franqueadores. E aqui tem 2 pontos bem importantes, tá? Que é quem é o ator. Quando a gente faz um mergulho sobre sobre toda a construção da rede contratual, a gente, para além de falar sobre a cooperação, a coordenação e a coletividade, a gente fala principalmente sobre os atores e sobre as relações desses atores. Quem é qual é o perfil desse empreendedor? Quem é esse empreendedor?
o que é empreendedor? Qual é o perfil desse sujeito? E aqui a gente traz um pouco do que a gente estava falando sobre ontem, né? Qual é quando eu falo sobre perfil do empreendedor e sobre a capacidade de absorver essa tecnologia, a habilidade que esse empreendedor vai ter de absorver do Ceará, do Nordeste, do Amazonas, uma metodologia e uma construção que foi feita no Rio Grande do Sul, eu preciso entender e desenvolver uma compreensão em quem é que vai ser o ator e quem é que vai ser a pessoa que vai aderir ao meu sistema. E por que eu preciso pensar na pessoa? Porque a gente vai ter discussões judiciais sobre a questão bizarra de aplicação de Código de Defesa do Consumidor numa relação dessas. Se eu não tenho um prévio pensar sobre quem é o meu empreendedor, se eu não tenho um prévio pensar em quem é o ator, na hora de estruturar o modelo de negócio, e essa é uma preocupação que nós, operadores do direito, precisamos estar ali insistindo dentro do nosso cliente. Olha, tu tem que pensar quem é que vai ser o teu franqueador. Detalhar as exigências e as qualificações que ele precisa estabelecer previamente para aderir a esse sistema, para entender o que ele está aqui, para que a gente não precise encontrar aberrações. Claro que não encontramos, porque aqui foi aplicado, foi desconsiderado, obviamente, a relação de consumo, mas é isso, né? Não há hipossuficiência, a gente não tem uma relação e essa decisão ela é muito... isso, ela encontra uma compreensão do que é efetivamente esse modelo de negócio, né? Qual é a modalidade, as finalidades contratuais, os riscos, os negócios, então, quais são as garantias? Eu não tenho garantia de rentabilidade e prosperidade, eu tenho circunstâncias do mercado, então, assim, eu tenho uma responsabilidade para administrar essa unidade franqueada. Então, assim, nós temos um contrato com fruto de tentativa de racionalizar os agentes. Eu tenho um contrato de adesão, que é o método sim, de aderir a essa cláusula contratual previamente existente. E aí, aderir essa cláusula construir essa cláusula, construir esses instrumentos, é sobre essa formalização das rotinas. Quando eu estou construindo o modelo de negócio, para além do... Então, pensando tanto no perfil desse franqueado, mas principalmente pensando na relação. Quando a gente está falando de governança, quando a gente está falando de modelo de negócio de franquia, quando a gente fala de negócios em rede, a gente fala sobre procedimentos e rotinas. A gente fala sobre trazer instrumentos parametrizados, alinhados, regulamentos que tratam sobre a formalização. Como eu vou contratar? Qual é o framework? Qual é o checklist desse empreendedor que vai aderir à minha franquia? Tá, Cris, mas por que eu, advogado, preciso saber qual é o perfil do empreendedor lá na hora de estabelecer a franquia? Porque se tu vai, por exemplo, estabelecer uma franquia envolvendo uma clínica de odontologia, no perfil do empreendedor, tu vai lá colocar no checklist a necessidade da formação acadêmica. E tu vai precisar colocar lá no teu circular de oferta, lá no teu contrato, lá nos instrumentos, lá nos manuais, que é condição de contratualidade, de adesão, de estabelecimento, que ele tenha essa formação sob pena de. Porque se eu não coloco, eu não tenho nada na legislação que fale sobre isso. Em nenhum momento ela diz assim, eu preciso colocar lá e colocar como condição do negócio de validade a formação acadêmica específica por conta do modelo de franquia específico que eu estou criando. Eu não tenho legislação, eu tenho porque eu analisei o perfil, eu compreendi quem é o perfil do empreendedor, quem é o perfil do franqueado que eu estou colocando aqui. E aí, quando a gente fala em escolha de modelo de governança em franquia, e aqui a gente vai trazer
algumas classificações também, eu estou falando sobre como eu vou escolher o modelo de negócio. E aqui eu acho que eu trouxe 5 ou 6 possibilidades, tá, gente? Mas assim, como eu falei, os nossos estudos aqui são para além do que nós não temos a gente não segue uma bibliografia básica, a gente traz vários autores complementares. Então, dentro dessa tipologia, eu tenho um investimento direto, então, com a instalação de unidades próprias, o franqueador realiza por capital próprio construir, então, essa rede de franquias, né? Fui lá e resolvi estabelecer a minha própria através do meu dinheiro. Eu tenho a instalação de unidades franqueadas como investimento direto, então aqui a relação seria ao contrário, então eu quero aderir. Então, primeiro eu tenho um negócio, eu tenho um escritório de advocacia. Quem aqui já não foi assediado por um escritório de advocacia para virar franqueado de escritório A, B e C, que vocês já sabem qual é. Então, assim, e nesse caso, o olhar do tipo A é o olhar do franqueador. Eu vou franquear o meu negócio. No B é o contrário. Então, eu vou aderir a esse modelo de governança, a esse franqueador pré-estabelecido. Eu tenho também as franquias barra distribuições, né? Então, que são principalmente em relação ao mercado internacional, onde eu faço esse relacionamento para desenvolver determinada área. Então, na hora que eu estou construindo um modelo de negócio de franquia, eu quero impactar e eu quero realizar uma franquia no Ceará. Para mim, o perfil perfeito é o Reif. Ele já conhece a área, ele já tem negócios pré-estabelecidos, então o perfil do empreendedor serve. E para que ele consiga desenvolver a área, ele é o único que vai ser o franqueado. Então, ele vai desenvolver toda a área. E quando eu estou falando que ele vai desenvolver a área toda, que ele vai ter o objetivo especificamente de explorar economicamente esse modelo de negócio dentro da territorialidade, eu vou precisar trazer atribuições, condições e cláusulas que tratem sobre essa expansão. Ele está ali desenvolvendo essa área. Eu tô fazendo esse modelo de franquia, então eu estou informando ao meu franqueador, olha só, eu não conheço essa região. Essa região tem uma potência de clientes finais para serem atingidos. Tu queres aderir ao meu modelo de franquia para, como a gente fala, carpir esse mato alto inteiro comigo? Então, eu tenho esse desenvolvedor da área. E aqui, o tanto desenvolvedor como o modelo de joint venture, que aí eu vou trazer tanto a joint venture quanto a questão da sociedade por conta de participação. Essas são duas formas que a gente encontra, às vezes, na hora de fazer essa construção desse modelo de negócio. Então, principalmente em relação a parceiros internacionais. Na hora que eu tenho um cliente, vocês têm um determinado cliente que ele já está ali com o negócio prototipado, ele já tem manuais, ele tem procedimento, ele está modelado e pronto para fazer uma franquia. Mas ele não tem dinheiro, ele não tem condições de rentabilidade, ele não tem investimento. De que maneira que ele pode pensar nessa construção de franquia? Então, ele tem a possibilidade de, ou por joint venture, então entra uma parceira específica só para situação, ele vai continuar cuidando lá do café dele, ele vai continuar cuidando da fábrica de doces, ele vai continuar cuidando do escritório de advocacia. E ele vai ter, através da parceira, o desenvolvimento das estratégias de franquia. Então, através de joint venture, eu faço a formatação dessa franquia e desenvolvo essa franquia. A joint venture é que faz a relação com os franqueados. É ela que estabelece a governança, enquanto tá lá, tu tá cuidando do teu modelo de negócio. Então, assim, esse lado também eu posso fazer também pela sociedade de conta de participação,
né? Então, eu tenho aquele sócio oculto que fica recebendo os investimentos do royalties, e eu tenho aquele sócio participante, que é o ativo que vai para frente do relacionamento, que estabelece as parametrizações, que estabelece as relações com seus franqueados. E eu tenho o Master Franchising, que é os grandes organizadores, né? Isso é principalmente em relação à questão de governança internacional, mas principalmente em relação a modelo de franquia internacional, né? Que é onde eu recebo, então, o contrato, a permissão de operar a mais unidades. Então, para além de uma franqueada, eu tenho subfranqueadas, né? Então, enfim, a sociedade por conta de participação a gente já tratou aqui, que foi isso. É uma forma de construir, constituir esse modelo de negócio de franquia. E aí, assim, a gente já dissecou bastante, eu acho que ontem a legislação, mas trazendo principalmente para a gente tentar absorver os pontos de governança e de estrutura que a gente trouxe aqui. A lei, ela traz muito a necessidade da governança e traz os pilares que a gente trouxe aqui, discutiu, né? Quando eu trato da questão de autorizar a usar a marca, né? Estou falando sobre responsabilidade social, eu estou falando sobre transparência, quando eu falo sobre produção e distribuição exclusiva e não exclusiva, quando eu falo o uso de métodos e sistemas, eu estou falando de governança, usar um método, usar o sistema, administrar um negócio, né? Quando eu falo sobre informações claras do que vai ser pago, detalhamento das bases de cálculo, eu estou falando, a gente está falando sobre transparência, a gente está falando sobre accountability, a gente está falando sobre a necessidade dessa prestação de contas, né? Muitas vezes a gente tem as mesmas informações, né? Informações claras e detalhadas quanto às obrigações, indicação do que é oferecido. A gente não precisa fugir muito do que está na própria lei, né? Mas o que a gente precisa é pensar que esses instrumentos jurídicos que vão ser formatados, eles são ferramenta de organização. E eles precisam e vão realizar o controle dessas operações, né? Então, quando eu estou falando sobre uma circular de oferta em identidade com um contrato, em identidade com todos os contratos que vão ser gerados a partir disso, eu estou falando sobre organização e eu estou falando sobre o controle das operações, né? Então, as cláusulas, as obrigações, as condições dos instrumentos jurídicos, eu sei que às vezes a gente tem que quase, não entrando nessa perspectiva coach de vamos mudar o mindset, mas praticamente isso, a ideia do aderente é do comprometimento. E aí é uma discussão que a gente traz às vezes, que é isso, assim, não é simplesmente eu vou aderir ao que está pré-estabelecido. A ideia não é vou entrar aqui, vou absorver o que está pré-estabelecido, mas é um compromisso que vai ser firmado. Então, na hora de construir essas convenções, na hora de pensar nessa estrutura da organização, eu não posso pensar numa lógica estelar, que era o que o Rei estava trazendo, em que eu tenho um ponto central, eu tenho, né, as franquias, as franqueadoras. Eu tenho toda a logística e o condicionamento que precisa ser estabelecido em cláusulas e em convenções. O meu contrato, o meu instrumento jurídico, isso às vezes é mudar um pensamento, porque assim, tu não faz direcionado para... Não é toda e qualquer construção, ela não está vinculada com uma destinação de cá e lá. A gente está falando sobre compartilhamento, a gente está falando sobre coletividade. Então, existe e precisa estabelecer um compromisso de cooperação. E aqui é muito importante, a gente fala muito sobre como é que eu faço para padronizar condições e cláusulas gerais. Os contratos, eles precisam estar absorvidos pela tipologia do negócio,
pela causa da qual esse negócio foi construído, pelos elementos de regulação desse negócio, e eu vou buscar as regras gerais. Não significa, e aqui em regra geral, que eu não preciso ser específico. A condução do regramento geral é pensar que eu tenho um pilar que se chama equidade. Então, o regramento geral é, quando eu crio uma condição determinada, quando eu crio uma determinada cláusula, ela vai ser aplicada a todos. E por isso a importância de pensar esse modelo todo dentro dessa construção de perfil do empreendedor, quem vai aderir e quais são as circunstâncias relacionadas. E aí, entrando nos casos de aberração jurídica, fazendo com que o Arnaldo se coce horrores, porque ele tem pavor da justiça do trabalho, é bem importante a gente trazer, porque é isso, né? Se vocês trabalham com empresas e a gente trabalha com estruturação de jurídica de negócios, existe um grande fantasma que é a justiça do trabalho. E aqui entrando na área de fantasma bem coloquial, porque a gente sabe a importância da justiça do trabalho dentro da sua área, dentro do seu segmento, mas em específico aqui a gente tem uma discussão de contrato de franquia na justiça do trabalho. E aí é isso, assim, a gente tem uma análise e uma ótica, e aí totalmente fora do que a gente conversou até agora. A Justiça do Trabalho tem uma ancoragem em relação à hipossuficiência, ela tem uma ancoragem em controle, ela tem uma ancoragem em subordinação, então a gente não fala de coordenação, cooperação, a gente pode até falar de coletividade. Mas aí trazendo, puxando um pouquinho sobre esse compromisso da cooperação que eu estabeleço em cláusula, que eu estabeleço nesses instrumentos jurídicos, esse caso específico, ele está vinculado ao reconhecimento de uma alteração da natureza de um contrato, porque ele passa a ser trabalhista, especificamente, e aí trazendo aqui os pontos bem da decisão, até onde vai o controle realizado pela franqueadora. Porque aqui, especificamente, não só em relação a depoimento, e aí eu trago, eu digo assim, onde está, cadê a pegadinha nesse contrato e nessas cláusulas? Né? Então, esse aqui é o contrato que foi desconstituído, esse aqui é eu peguei só as cláusulas ali bem que foram trazidas na jurisprudência. Então, aqui, dentro desse ponto, tem uma relação franqueadora-franqueados. Eu tenho uma relação de cooperação, eu tenho uma relação de coordenação, pensando na questão da cooperação e da coordenação. Pensando que eu preciso de transparência e equidade dentro das relações e na estratégia de governança. Dentro desses itens, será que no contrato existe a necessidade e faz parte da coordenação e da cooperação elaborar e encaminhar uma proposta de agendas de atividades semanais? Qual é o controle? Para que eu preciso de ver as atividades semanais do meu franqueador, do meu franqueado? Por que eu tenho que ter um controle das atividades semanais? Por que ele precisa me passar uma relação? Por que eu preciso colocar no contrato uma cláusula que diz que ele tem que fazer esse entregável? Que ele tem que fazer essa entrega. E aqui foi o pulo do gato da jurisprudência. Nesse momento, aqui, na obrigatoriedade, então, assim, eu passo do limite. Quando eu falo de cooperação e coordenação, eu estou passando do limite da coordenação. Porque coordenar não significa... Eu preciso fiscalizar? Sim. Preciso inspecionar? Sim. A gente vai ter em seguida, eu vou tentar trazer para vocês essa perspectiva microtécnica do contrato, né? Mas de que maneira que eu estou fazendo isso? Eu não estou... Aqui, esses dois pontos,
obviamente, justificados com uma cobrança, penalidades e punidades que foram aplicadas ao franqueado, chegou-se à compreensão de desnaturalizar essa relação jurídica, comercial, mercantil, empresarial, modelo de negócio, franquia, para uma relação de emprego. Então, assim, o contrato estabelecido não se trata de uma troca, a gente não está tratando de um acordo, a gente está trazendo um planejamento racional dessas transações, um planejamento de precauções possíveis, de contingências futuras previsíveis, de possibilidades, porque é isso, você vai realizar a gestão do meu negócio. Quais são as dores que eu já vivi? E isso eu vou transcrever em todos os documentos que eu for formatar. Eu vou passar isso em cláusula, eu vou passar isso em condicionamento. Eu preciso estabelecer sanções legais e por que elas estão estabelecidas? Quais são as penalidades? Por que eu preciso penalizar determinado comportamento A, determinado comportamento B? E aí, aqui, trazendo essa questão de pensar por que eu tenho que penalizar comportamento A e pensar comportamento B, né? Quando eu penalizo, o que a gente traz da sociologia sobre penalização? A gente está falando sobre comportamento. Por que eu tenho que penalizar? Se eu sou uma franqueadora, o meu modelo de negócio se baseia em transferir um conhecimento, uma tecnologia, uma propriedade intelectual pré-criada, pré-estabelecida, é óbvio que eu vou ter uma cláusula de não concorrência. E é óbvio que eu vou ter uma cláusula de proibição de uso do know-how. Mas de que maneira que essa cláusula e de que maneira que essas condições estão sendo estabelecidas para o meu franqueado? Eu tenho que construir, ela é uma cláusula de sanção, porque eu estou restringindo, a gente está pensando numa economia, numa relação de liberdade econômica, numa relação mercantil, eu estou limitando o poder de agir de um terceiro, por conta de que ele vai entrar e vai aderir ao meu sistema de negócio de sucesso. Que é isso, toda franquia, normalmente, pelo menos, minimamente, tenta vender um sucesso. Então, quando eu for construir essa cláusula de não concorrência, e isso a gente tem várias discussões, eu acho que vocês já devem, quem trabalha, quem atende, tenta no contencioso, sabe? Cláusula de não concorrência, ela precisa ser específica. E aí entra na discussão que eu trouxe para vocês sobre a questão de padronização dos instrumentos jurídicos. Eu padronizo o instrumento jurídico, eu preciso trazer condições gerais de aplicabilidade para toda e qualquer pessoa que tenha um interesse em aderir a esse modelo. Mas eu preciso ser específica quando? Eu preciso ter uma penalidade, uma restrição quando? E essa aqui é fundamental. Não tem como eu não ter uma cláusula detalhada de não concorrência, uma cláusula detalhada de proibição de uso de know-how, principalmente, inclusive, naquela situação que a gente trouxe sobre a odontologia. Se eu quero tornar escalável um negócio que envolve clínicas odontológicas, para além de um sistema, o que está sendo fornecido e o que vai passar a não ser utilizado? O que vai passar a não ser aplicado? E eu preciso trazer isso em detalhamento, porque senão é óbvio, né? Quem é quais são as consequências? Então, adoro, né? Não pautada em termos razoáveis, mas eu vou trazer a cláusula para vocês entenderem. Se eu trago uma cláusula de não concorrência para um determinado modelo de negócio, isso está amplo, é pacífico, em qualquer tipo de contratualidade estabelecida, inclusive saindo do nosso âmbito. Existe a necessidade de eu trazer motivação, especificidade e temporalidade. Eu preciso trazer um detalhamento, porque eu não posso impedir
absolutamente a pessoa, ou simplesmente não dizer ou não trazer os limites ou as restrições que se tratam a questão da não concorrência. A cláusula de não concorrência aqui, ela precisa ser porque ela não tem nada. Além de, o caso aqui pontual era uma adesão que aconteceu em 7 meses. Então, o rompimento aconteceu muito no início. Tem essa ideia também, né? Aderi, não gostei, não deu certo, não fiz parte. E aí, enfim. E aí é óbvio que por conta a pessoa já entra e diz assim, não, quero a nulidade também dessa cláusula de não concorrência. E nessa específica, eu vou até pegar aqui, deixa eu interromper aqui. Interrompi, né? Deixa eu trazer para vocês a cláusula, para vocês entenderem quando a gente fala sobre não especificidade. Vocês estão conseguindo enxergar? Essa é a cláusula de concorrência que foi anulada, né? Então, qual é a especificidade dessa não concorrência? Nenhuma, não tem nada aqui, né? Aqui fala sobre confidencialidade, sigilo absoluto, responsabilidade de forma de divulgação, informações, negócio franqueado, age autorizado, decorrência do vínculo, reconhece que não pode reivindicar ou alegar sob pretensão alguma, qualquer direito e reconhece. Eu não tenho nada aqui. Eu não digo aqui concorrer, eu não digo limite, eu não digo porquê, eu não digo nada. Então, assim, se eu não trago, e essa é a importância da construção que a gente está, porque é isso que a gente está trazendo de conhecimento aqui, não só trazer um cliente rentável que vai fazer com que vocês permaneçam sendo os advogados dessa franquia de sucesso, que vocês vão poder estabelecer cláusulas de remuneração, inclusive em relação a cada franquia que está sendo estabelecida e a franqueado pulverizado pelo mundo afora, mas é isso, ao construir esse instrumento jurídico, se ancorar no negócio, né? É isso. O modelo o modelo de negócio ele é ancorado em transmissão de propriedade intelectual. Eu preciso estabelecer, sim, que ele não pode concorrer. E aí eu tenho que colocar quais são os limites disso, né? E aí aqui, trazendo agora mais uma perspectiva bem técnica nessa formação dos contratos, né? O que a gente traz para vocês aqui dentro da construção de tudo o que a gente desenvolveu até agora? Os contratos, eles precisam ser olhados como esse projeto de solução de desafios, né? Quando a gente fala de governança em franquia, quando a gente fala de instrumentos jurídicos a serem construídos e realizados dentro desse modelo de negócio, eu preciso ter esse olhar sobre os instrumentos. Eu preciso colocar roteiros padronizados, eu preciso pensar na linguagem e no posicionamento dessas cláusulas. E quando eu falo de posicionamento de cláusula, eu estou falando também de qual é a cláusula que eu preciso dar relevância, e cá entre nós a gente precisa estabelecer de que maneira que a gente pode ser transparente, mas desviar a atenção para algumas informações. Então, eu preciso publicizar, mas o quão eu preciso dar de importância em determinado. Isso aqui é muito uma pincelada sobre o que muito se discute em relação a design law, né? Então, de que maneira que eu construo esses instrumentos para encorajar ou desencorajar alterações e divergências, né? Lembrem que a gente tá construindo uma documentação de compromisso e de adesão. Eu quero conquistar essa pessoa. Então, de que maneira que eu vou realizar? E aí, dentro dessa perspectiva, do que nós encontramos de importância, né? Eu preciso deixar claro a distribuição de encargos nessa contratualidade, nesses instrumentos. Eu preciso, o que compete a mim, o que compete a franqueador, o que compete a franqueada. Eu preciso tratar dos direitos de inspeção. E aqui eu estou falando de coordenação. Eu não estou falando na fiscalização,
na atribuição da necessidade de entregar relatórios, que foi colocado lá. Então, relatórios e relatórios, a gente tem informações e informações. Eu preciso usar determinado sistema, determinada metodologia, mas eu preciso estabelecer, porque queira ou não, o direito de inspeção, ele envolve essa coordenação. E aí eu preciso, como já trouxe para vocês desde o início em vários pontos, a previsibilidade de decisões que serão determinadas de forma coordenada e conjunta. O que vai ser decidido pela coletividade, né? Na construção das cláusulas e da documentação, a gente vai precisar estar sempre trabalhando com a perspectiva da generalidade, de uma compreensão de que esse perfil, que a pessoa que vai se comprometer e que vai aderir, ela é ampla, é para qualquer pessoa do mundo, é para qualquer pessoa do Brasil, mas, ao mesmo tempo, eu vou precisar ser específica como em questões envolvendo taxas. Eu preciso ser específica quando eu estou falando de taxa. Cada taxa que for atribuída, eu posso criar todas as taxas que vocês possam imaginar. Eu não tenho limitação para criar taxa, posso criar todas, posso criar fundo de tudo que é tipo que vocês possam imaginar, mas eu preciso ser específica, identificar por que eu estou criando esse fundo. Cada vez mais, por exemplo, a gente tem a construção de taxas e de quantitativos, e aí, bem lá no começo, a gente trouxe sobre a questão da análise da viabilidade econômica, que é a questão do marketing digital. A gente precisa o quanto que tu precisa hoje investir em tráfego pago. E quem é que faz o investimento de tráfego pago? Hoje, dependendo da situação de equilíbrio, franqueadora ou franqueada? Quem é que precisa fazer esse investimento de tráfego pago? A gente sabe o quanto que hoje o tráfego pago é um mercado não só urgente, necessário, mas pior do que barriga de grávida, porque barriga de grávida pelo menos tem ecografia. Tráfego pago é uma inteligência em relação a dados, a comportamento, mas principalmente a que momento em que eu tenho o usuário interferindo dentro de determinada rede social. Então, eu preciso ter essa especificidade nos instrumentos jurídicos. E aí, gente, nomenclaturas variadas do que vocês possam encontrar, tá? E aí eu vou trazer... A ideia era trazer em paralelo, mas daí ficou uma ordem na outra, tá? Os instrumentos jurídicos que eu trago e os instrumentos de governança são... Então, assim, quando eu trago toda essa documentação que precisa ser formatada, todos esses contratos que precisam ser instrumentalizados, eles estão envolvidos em uma estratégia de governança parametrizada. Então, eu tô cada construção, a COF, o contrato de franquia, o contrato de licença de uso de uma crise, eu preciso fazer um contrato para cada coisa. Isso é estratégia de governança. O que eu vou dizer para vocês? Quanto mais contrato vocês fizerem, mais honorários vocês vão poder contar. Então, assim, eu faço uma formatação de contrato específico, porque pensem, cada contrato e cada cláusula é um elo. É um elo de confiança. Eu preciso estabelecer transparência, accountability, eu preciso responsabilidade social, eu preciso de equidade. De que maneira que eu transpareço isso para esse franqueado? Instrumentos jurídicos apropriados. Então, eu deixo o contrato de franquia, assim, ó, mais limitado possível dentro da construção do que é legalmente obrigatório, mas sempre todos os documentos, eles estão em considerandos e em condições. Então, eu tenho considerando todo o mercado, tragam um histórico, tragam o propósito desse modelo de negócio. Qual é o impacto que ele está trazendo? É frango frito? Ele vai trazer frango frito para a economia, vai impactar na economia, ele quer divulgar uma nova forma de comer um frango. Tragam na conceituação das condições, façam a subjetiva... Existe uma subjetividade necessária, tragam um modelo de negócio para o contrato de vocês. E aí, por que é importante ser específico? Quando eu trato contrato de fornecimento de produtos, contrato de fornecimento de serviços, eu vou trazer a importância e o porquê, em razão do meu
manual de operação, em razão do meu manual de gestão, em razão do meu manual de sustentabilidade, em razão do meu manual de sistema, eu tenho um contrato de fornecimento de produto e serviço, que é específico e precisa ser A, B e C. Eu tenho um contrato. Qual é o meu contrato de transferência? Quais são os limites? O que eu estou transmitindo para vocês? Ali no, e aí aqui, gente, por exemplo, tipo, contrato de licença de marca, o trade dress, dependendo do que tu vai fazer e dependendo da franquia, é um contrato, não digo robusto, mas é um contrato que precisa pensar várias coisas, porque quando tu fala sobre o trade dress de determinado negócio, tu precisa padronizar. Então, imagine, eu preciso colocar a padronização da metragem dos móveis, padronização de adesivo, padronização de tipo de adesivo, de cores, de detalhamentos. Então, isso está onde? Está no manual de marketing de vendas, está no manual de identidade visual, está no manual de apoio e assistência. Então, todos esses documentos, eles precisam estar construídos e eles precisam estar vinculados com o que a gente está organizando e com o que a gente está formatando. E aí, para ser mais específica, e aí, como eu me comprometi, inclusive, em trazer para vocês deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui o Business Model Canvas que o Rafe trouxe para nós. Eu quero só tentar ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver. Só para trazer. Achei aqui. Eu acho que é bem importante aí imergindo para dentro. E aí, assim, para finalizar aqui, imergindo para dentro do negócio, né? Pensando em tudo que a gente trouxe, pensando em tudo que a gente conversou até agora, de que maneira que eu faço essa imersão desses instrumentos e dessa governança na prática, né? Então, qual é a importância, né? Quando o Rafe trouxe a questão do Business Model Canvas, e assim, gente, isso facilita muito a vida de qualquer estruturação jurídica de negócio. Não estou falando só da questão da modelagem da franquia. Desde conseguir entender o negócio, quais são as repercussões, tragam isso como ferramenta para vocês se venderem como advogados de empresas. É fundamental a gente entender essa ferramenta. Ela é da administração de empresas, ela é bastante trabalhada, mas assim, às vezes é uma ferramenta que pode apresentar para o cliente e formatar com ele junto, assim. Então, é uma consultoria mais especializada e ela é muito importante, porque a partir dela eu vou entender qual é a estratégia de governança que eu preciso estabelecer em cada um dos stakeholders, em cada um dos atores. Se eu tenho como parceiro-chave uma plataforma de delivery, se eu tenho fornecedores de matéria-prima e eu tenho fornecedores de embalagem, o que eu tenho aqui? Eu tenho instrumentos jurídicos que precisam regularizar os fornecedores de matéria-prima e os fornecedores de embalagem e as plataformas de delivery. Eu preciso ter instrumentos jurídicos, contratos vinculados com cada uma dessas plataformas, contratos com esses fornecedores, um contrato contínuo. E por que eu preciso padronizar esse contrato e passar para o meu franqueado, para o meu franqueador? Porque ele vai fazer uso, se eu vou fazer um determinado produto, se ele vai produzir um determinado, e analisando na perspectiva do café, né? Então, eu tenho ali, ou do frango frito, eu tenho fornecedores específicos. Eu vou ter fornecedores específicos. E eu preciso identificar qual é a qualidade, porque ele foi avalidado, porque ele foi avaliado. Precisa ser o fornecedor tal, porque ele é o único que fornece tal determinado produto. Precisa ser tal determinada matéria-prima. E isso eu tenho que trazer em contrato. E isso precisa estar nos manuais. Todos os instrumentos jurídicos vão estar pautados sobre isso. Quando eu trago ali, nosso modelo, é a produção de frango frito, ele vai estar ali relacionado com, eu vou ter o óleo, eu vou ter o frango, eu vou ter a embalagem, às vezes são embalagens próprias, às vezes é uma nomenclatura em relação àquela embalagem, às vezes é um manuseio daquela embalagem, um manuseio daquele frango, como ele vai ser condicionado, de que maneira que ele vai ser colocado.
Tudo isso vai estar no manual e eu vou estar explicando por que precisa, quais são os efeitos dessa condição. Eu estou coordenando os meus franqueados, né? A proposta de valor é aquele ponto que eu trouxe para vocês em relação aos compromissos, a trazer um modelo de negócio para dentro da documentação jurídica. Tratem o que é essa franquia, por que ela foi criada, qual é o histórico dela, qual foi o propósito. Tragam um storytelling, tragam um propósito do modelo negocial para dentro da documentação que está sendo formatada. Relação com o cliente. Se dependendo, e relação com o cliente, gente, assim, não tem como eu não colocar regras, condições e estabelecer em contrato de que maneira que precisa ser feitos os atendimentos. Né? Então, assim, eu preciso deixar claras as regras para o meu franqueado, a delimitação do que eu respondo e da delimitação do que ele responde. Lembre, ele está aderindo, ele está se comprometendo comigo. Então, eu vou responder sim. Eu vou me comprometer e eu preciso ter lá, dentro dos meus termos, dentro dos instrumentos jurídicos, o que compete a mim, que eu vou lá e vou dizer, não, pode deixar que nesses assuntos sou eu que vou atender. E estes assuntos, quem compete, quem atende é você, né? Então, se eu vou... se eu tenho compreensão sobre o segmento de mercado, quem são consumidores, aqui eu estou falando principalmente sobre territorialidade. Qual é o espaço, qual é o local, quem são as pessoas que estão ali, que vão ser atingidas pela aquela relação, né? Então, qual é o consumidor que vai aderir? Qual é o consumidor que vai estar recebendo a documentação, recebendo as informações dessa venda que está sendo realizada? De que maneira que eu me comunico com essas pessoas? Em que canais que eu preciso estabelecer essa comunicação? Onde é que eu faço o meu relacionamento? Há uma pesquisa prévia de territorialidade, coloca e esclarece dentro dos instrumentos, é necessário pensar num contrato de locação específico e deixar ele prévio como modelagem para esse franqueado? Depende. Se eu acho que eu preciso, se existe ali uma questão de territorialidade, e a maioria das vezes existe, porque eu não quero, eu tenho um controle sobre essa distribuição e essa área, eu quero estabelecer um mínimo de qualidade, ou principalmente de condições em relação ao espaço. Eu esqueci o nome daquele, que é o e-coffee, que é só uma portinha, sabe? Aquilo ali, ela é praticamente só, aquilo ali deve ter acho que 2 metros por 3, sei lá quanto, é muito pequeno. Só uma porta, tu tem ali a mesa do atendente e o cofre ali. Então, todas são iguais, todas praticamente iguais. Então, tu tem só a fachadinha, toda ela de LED, tu tem todas as grafias, toda aquela instrumentalização, ela está em manual de marketing, e ela precisa estar traduzida. E aí, nesse tipo, eu preciso de contrato de locação padrão. Porque o formato da franquia, ela envolve o tamanho do modelo, do tamanho da loja. Então, eu preciso me preocupar como franqueador e eu preciso dar limite para o meu franqueado em relação ao que ele vai alugar de espaço. Então, eu vou deixar um prévio contrato de locação com cláusulas pré-determinadas para que ele possa utilizar. E aí aqui, analisando principalmente, né, recursos chaves, fontes de renda, canais, tudo isso aqui a gente está falando sobre cláusulas e condições em instrumentos jurídicos, gente. Então, se algum recurso é chave, existe alguma matéria-prima que seja fundamental e base, ou eu preciso estabelecer uma cadeia de fornecimento prévio, é importante que eu entenda, e aí a gente já falou sobre isso quando a gente estava falando lá sobre a responsabilidade social desse negócio em determinadas regiões. Eu não posso exigir de determinado franqueado acesso a determinadas matérias-primas
porque elas vão ser fornecidas, obviamente, pelo correio, e o custo de deslocamento do correio, quem vai arcar vai ser ele. E aí eu vou estar onerando quem está no Nordeste, ou ao contrário, se eu estou trazendo um produto originário do Nordeste para outras regiões, né? Então eu preciso estabelecer um equilíbrio nessas informações, um equilíbrio nessa cadeia. Ele é um produto urgente e necessário, só pode ser fornecido por determinado A e B, eu preciso estabelecer informações e condições. Eu tenho que dizer, você vai precisar ser a matéria-prima A, B e C, por conta de validação de qualidade, por conta de protótipo realizado, por conta de especificidade, existe um estudo de mercado, eu preciso ser transparente com o meu franqueado. Ele precisa entender. Estudo de caso que não deu tempo de colocar aqui, voltando aos famosos postos de gasolina. Toda a estrutura de móveis que é colocado dentro de uma loja de conveniência é de um único fornecedor. É de fornecedor AXB. Precisa? É madeira, gente. Vocês já foram em loja de conveniência. Ou é madeira compensado, ou é às vezes um plástico. Mas quem é as franquias de marca de loja de conveniência, BR Mania, a MPM, tudo isso tem ali por trás uma cadeia de fornecedores específico. Não preciso. É cláusula que eu consigo, e eu não sou obrigada. Se eu tenho um fornecedor que faz o mesmo móvel com o mesmo padrão, sendo que eu não tenho justificativa em contrato estabelecida de que precisa ser esse fornecedor, porque isso não é uma obrigação principal. Eu não estou falando de um produto a ser fornecido. E eu também não estou falando, por exemplo, de qualidade de adesivagem ou de qualidade. Ah, mas a qualidade do móvel. Bom, se eu consigo comprovar que os dois são de compensado, a qualidade é a mesma. Então, assim, é recurso-chave, preciso estabelecer condição, precisa estar no contrato fundamentado, que é uma condição de negócio. E a estrutura de custos, né? Acho que tratamos aqui, discutimos aqui muito a importância do detalhamento. Isso é extremamente importante, mas principalmente prever em todos os instrumentos jurídicos a possibilidade de aumento, variabilidade, ajuste, principalmente envolvendo a parte de marketing e envolvendo a parte de tecnologia, tá? Então, qualquer modelo de franquia que for estabelecido na hora da construção das taxas, na hora da descrição ali, eu preciso, lembre, é um compromisso que esse aderente está fazendo. Eu preciso dizer para ele, olha só, o que é isso? Por que tu está pagando isso aqui? Por que tu está pagando esse custo inicial de franquia? O que tu vai ter de custo na tua região? Lembrem da perspectiva de que eu estou criando um negócio que ele tem, por natureza, escalabilidade. E para ser escalável, eu preciso pensar que ele pode ser colocado minimamente em qualquer lugar. Se ele vai ser colocado em qualquer lugar, quais são os custos de ser colocado em qualquer lugar? E eu preciso fazer esse detalhamento, eu preciso fazer esse descritivo. Vou criar taxas, posso, das mais variadas que sejam. Lembrem, é sistema aderente, que é aderir, adere, entendeu? Só que eu preciso detalhar por que eu estou cobrando isso aqui. E aí a questão do royalty, a gente trouxe na aula passada, eu não sei se vai dar tempo de tratar aqui, a gente teve o último caso de discussão bem famoso de franquia foi a Mundo Verde. A Mundo Verde tinha uma padronização na cobrança dos royalties, e aí a associação dos franqueados em coletivo, por meio de laudos técnicos, e aí falando sobre o que a gente trouxe de análise de viabilidade econômica, de entender por que estava sendo cobrado aquele determinado royalty.
E aí, trazendo na perspectiva de nós estamos trazendo produtos que são caros, são produtos selecionados, existe uma curadoria de marcas que são fornecidas pela franqueadora. A franqueadora submete e analisa quais são as marcas e os produtos que vão ser vendidos em cada uma delas. Ela tem a franqueada tem uma margem e tem uma escala de, sei lá, 10, 15, 20 produtos determinados de determinado segmento que ela pode buscar de fornecedores da região, desde que condicionados à questão de meio ambiente, sustentabilidade, porque a Mundo Verde tem lá no seu pilar toda a questão de cadeia de valor, fornecimento, menor lesão, negócios de impacto. Mas ela não tinha justificativa para os aumentos constantes da cobrança de royalties. As cobranças foram sendo feitas, as alterações foram sendo realizadas, e a gente está falando de produtos que são mais caros, né? Então, eu não tenho uma justificativa, eu tenho um desequilíbrio que aconteceu no decorrer. Haviam marcas e empresas que já estavam há muitos anos vinculadas com o Mundo Verde e que se associaram, porque já não havia, é isso. Eu tenho, do lado da franqueadora, eu preciso estabelecer condições de rentabilidade, mas de sustentabilidade do negócio franqueado. Eu não posso criar ferramentas de estrangulamento, a não ser que eu tenha um modelo de negócio monopolizado, que é o das distribuidoras e dos postos de gasolina. Se eu tenho um modelo de negócio monopolizado, aí eu posso fazer as coisas, né, dentro, obviamente, da liberdade econômica de cada um e considerando as regras do jogo, mas eu não tenho como estabelecer taxas e eu preciso ter cada vez mais as justificativas em relação a essas cobranças. Por que vai ser o custo? Qual é? Eu tenho que trazer isso em detalhamento, é importante. E a gente precisa estar integrado nisso. Nós, profissionais do direito, na hora da formatação. E é isso, tanto franqueado, tanto franqueadora quanto franqueado precisam entender de onde vêm as margens, né? Quais são as rentabilidades? Se eu tenho os custos, eu tenho que entender por quanto esse produto vai ser vendido, para que eu consiga organizar a precificação, e aí é um cuidado muito importante, porque se eu estou falando de produto especificamente, há uma padronização no valor. Então, como é que eu faço para padronizar um valor de determinado produto que vai ser colocado à venda de forma coordenada com os meus franqueados? Porque ele precisa entender por que ele tem esse limite. Ele precisa entender por o quanto que ele impacta, o quanto que ele vai deixar de ganhar, o quanto ele vai deixar de ganhar, não, mas o quanto que ele vai perder a margem, clientes, usuários, determinado tipo de sistema de franquia. E eu preciso justificar isso. Eu preciso justificar porque no meu contrato, lá no meu manual, quais são as condições para essa precificação ser pré-estabelecida, né? Então, assim, é uma ferramenta bem importante, assim, todos nós usamos na nossa prática jurídica, porque ela nos ajuda muito na organização e entender cada estrutura, cada ferramenta de governança que precisa ser pré-estabelecida, mas principalmente é recorrência, gente. Trabalhar com franquia é contrato de 12, 24, 36, é ter o cliente contigo por muito, muito tempo, porque não vai ser só um contrato. A relação, olha o que a gente passou nos últimos 3 anos. Olha a quantidade de variações que aconteceram, independente da região do país que tu tiver. Econômica, fornecedores de produto que caíram, novos fornecedores que precisam ser estabelecidos. Então, é constante o nosso trabalho em relação à franquia. Então, junte-se a nós, como diz Venham conosco, sejam advogados de franquia, porque sim um negócio rentável, recorrente,
e de constante mutação, né? Então, a gente precisa estar sempre atualizado dentro e participando dentro do negócio. Então, é isso, gente. Eu estou finalizando o curso de franquias. Espero que eu tenha atendido as expectativas altas que o Arnaldo levantou ontem. Espero que vocês tenham compreendido. Tentei trazer mais esse mergulho sobre a construção das cláusulas contratuais, né? Vocês vão receber todos os materiais que a gente discutiu e trouxe aqui. Acredito que em seguida, porque a gente vai compilar tudo para ser encaminhado. E aí estamos aqui. Tem alguma dúvida, algum ponto em relação aos instrumentos, contratos, cláusulas? Sobrou exatamente 11 minutos. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todo mundo, tá? Obrigado por terem aceito o desafio, tanto no mês de dezembro, que é um mês crítico para todo mundo, quanto para querer ouvir sobre franquia de uma forma diferente, de uma forma teórica, um pouco mais profunda, que a gente sabe que não é o comum, né? Então, para nós que somos pesquisadores e estudantes universitários, né, é muito importante que a gente consiga levar esse grau de cientificidade para o que a gente fala e escreve. E isso é muito difícil dentro dos contratos comerciais ou contratos interempresariais, porque a gente está num ambiente que, por si só, é um ambiente de economia, de dinheiro, de business to business, né, de livre mercado, de mão invisível, e a gente está dizendo que, opa, sim, isso é o mercado, mas ele se subdivide, ele se diferencia o mercado, ele forma coletividades, porque afinal de contas ele está na sociedade, ele está dentro do sistema social, e quando ele chega a essas coletividades, aí a coisa muda. O direito muda, a interpretação muda, os fatos mudam, as expectativas mudam, os sentidos mudam. E é muito difícil falar sobre isso, é um desafio falar assim sobre contratos econômicos, puramente comerciais, né? Uma nomenclatura mais antiga, mas a gente está aí acreditando que muito mais do que cifrões, contratos são o que o professor Jorge Catalã me ensinou aqui no Rio Grande do Sul. Contratos são contatos, né? E isso é o que tem de mais social, né? Então, nessa pegada aí que a gente tenta trazer, a partir dessa pegada que a gente teoriza sobre contratos comerciais, dentre eles contratos de franquia, lembrando para vocês que tudo que a gente falou sobre franquia também se aplicam a outros contratos da mesma espécie, que são todos redes, né? E estamos aí, tá? Estamos sempre com novos cursos aí, cheguem nos nossos perfis nas redes sociais, que ali vocês vão ver os cursos que a gente desenvolve, aonde a gente está, as instituições das quais a gente faz parte, que é importante que vocês façam parte dessas instituições também, como o Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, como as ESAs aí de todo o país, não só de São Paulo, como as OABs e outras escolas aí que não são tão tradicionais como faculdades, mas estão ajudando a disseminar o conhecimento, tá? Então eu e a Cris, a gente já está nessa pegada aí, acadêmica, uns 5, 6 anos. Eu e o Raif viemos desenvolvendo uma pegada mais contratual de negócios mesmo, e aí as coisas começam, então, entre nós, a se fechar, e a gente começa cada vez mais estar junto aí, através da Negócios em Rede, passando esse conhecimento através de cursos, palestras, e também fazendo trabalhos de formatação e gestão de redes contratuais. Eu pedi que o Raif finalize aí para nós o curso, a apresentação, os objetivos, enfim, e ano que vem estaremos de novo. Tá? Ano que vem vamos. Daí vocês também podem nos dizer aí, depois particularmente, se vocês teriam interesse em assistir um curso sobre redes contratuais, que é um curso mais amplo que o curso de franquia, mas na mesma pegada. A gente pode também fazer essa sugestão para a ESA em São Paulo
e ela colocar um curso de redes aí um pouquinho mais longo para vocês. Obrigado. Raif, finaliza aí tudo contigo. Beleza, então. Pessoal, eu vou fazer o mesmo apelo que o Arnaldo fez, de vocês seguirem a gente nas redes sociais para acompanhar onde a gente está dando o curso, onde a gente está se apresentando, os artigos que a gente está publicando, porque a gente tem uma pegada assim de publicar artigos e livros que são bem diferenciados do que vocês veem no mercado. A Cris também está nessa mesma pegada. Só que eu digo Arnaldo porque eu escrevo muito com Arnaldo, então fica mais fácil, né? Esperem aí novidades acadêmicas pelos próximos meses da gente, então acompanhem nas redes sociais. Acredito que o curso abarcou tudo que a gente queria mostrar. Eu acho que ele atingiu o objetivo deles. A gente pretende retornar ano que vem aqui na ESA de São Paulo, se a ESA nos permitir, com esse curso melhorado. Então, assim, quem não participou, vocês indicam para participar, e quem participou pode participar de novo, porque a gente vai trazer novidades. A gente é como uma rede de franquias, como uma rede de negócios, a gente não fica parado, a gente está sempre se renovando. Inclusive, eu estava dizendo que o livro que a Cris indicou, que pela capa eu já vi que é top, que é o desafio das redes, está saindo, eu mandei aqui o link no chat, está saindo de R$150 por 50, R$48, na verdade, na Amazon. Comprem esse livro, se a Cris indicou é bom, então comprem esse livro. Eu já comprei o meu, vai chegar segunda-feira. Então, eu queria agradecer também as contribuições do Arnaldo e principalmente hoje da Cris, que eu aprendi bastante, porque é uma área mais diferenciada do que da minha atuação, já que, como vocês sabem, e como eu falei, eu faço muito contencioso, mas eu faço muito parecer, então a minha atuação não é tanto de fazer o contrato em si, embora depois da aula da Cris eu fique mais estimulado a fazer os contratos em si. Eu acho que eu finalizaria o curso agradecendo principalmente os alunos que se dispuseram a estar com a gente, um curso que, não vamos negar, um curso pago, eu sei que vai abater da OAB de vocês, mas é um curso pago, é um curso que se realiza em dezembro, que é um mês que a gente já está cansado, a gente já está esperando o recesso, todos nós. Queria agradecer vocês como guerreiros e qualquer feedback que vocês puderem dar sobre a gente, sobre os nossos artigos, a gente vai disponibilizar isso, tá? Também os artigos que a gente tem escritos sobre o tema do curso. E, enfim, eu queria terminar com um imenso obrigado a todos os participantes, tanto a ESA, que acreditou na gente, quanto nos professores que fizeram isso acontecer, quanto nos alunos que nos deram esse ibope e fizeram que o curso, na minha opinião, o curso foi um sucesso, mesmo com a quantidade que não seja extremamente grande de alunos, mas pela complexidade do tema, foi uma quantidade muito boa de alunos. Então, agradeço a todos e até a próxima, pessoal. Isso aí, só para já avisar o Raif e a Cris, a partir do ano que vem, quem vai estar conosco nessas aulas, cursos e inscritos, vai ser o Thiago Bortolini Teixeira, que está aí, porque ele escreve sobre integração vertical, que é um contrato do agro, que é um contrato que foi inventado em 2016 com base na franquia. Então, é a franquia do agronegócio. Então, tudo a ver, é muito legal, a racionalidade é igual, se vocês botar... Eu já dei uma aula botando lado a lado lei e comparando os mesmos instrumentos, né? E assim como o Thiago, quem quiser, gente, quem está trabalhando com esses contratos e está estudando essa sistemática e essa temática e quiser aí se unir a nós, tem espaço para muita gente, tá?
Tem espaço para todo Valeu. mundo, Arnaldo. É só querer que tem espaço, eu acho. Isso Então, aí. se quiser, pode contar com a gente que a gente vai abarcar e fazer trabalho juntos. Eu acho que é isso. Quanto mais, melhor. Valeu, Exatamente. gente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Um grande abraço. Tchauzinho. Obrigado, viu, Cris? Tchau, tchau.